Até uns anos atrás, era bem comum que coisas relacionadas à nostalgia focassem bastante em mídias dos anos 90, que a gente experienciava por ser atrasado nos anos 2000. Coisas como jogos antigos, séries da década passada e músicas que possuíam apenas alguns anos de vida na época e hoje possuem muito tempo de existência. Em algum momento, todas essas coisas ficaram no passado e você não percebeu, fazendo com que hoje em dia seja até mesmo um choque quando você reflete sobre como o tempo passou e você simplesmente resistiu a ele. Com um exemplo bem marcante sendo o clássico meme de Pokémon de tantos anos atrás na sua cabeça e Pokémon de tantos anos atrás na realidade. No vídeo de hoje, veremos alguns exemplos de nostalgias recentes de coisas que até um tempo atrás eram simplesmente atuais. O rap pop foi um ritmo musical que estourou em popularidade na primeira metade dos anos 2000, mais especificamente até o ano de 2007, quando o gênero experimentou uma queda na sua representatividade até ser engolido pelo pop normal por volta dos anos 2010. A grande marca das músicas desse tempo era a fusão de letras do rap e do uso de rimas, com batidas voltadas mais ao pop e a um som mais comercial, fato que fazia essas músicas serem repetidas à exaustão devido ao seu aspecto chiclete, com refrões bastante reconhecíveis e fáceis de serem absorvidos e cantados por qualquer pessoa que ligasse uma rádio. Numa época em que não existia o conceito de músicas na internet e quando existia, não tinha uma recepção muito legal. Grandes nomes dessa época foram Chris Brown, Usher com a música Yeah, o grupo Black Eyed Peas com Where's the Love, Nelly e a clássica Dilema, Gwen Stefani e Nelly Furtado, além do artista que para mim define essa época, o rapper Akon, que emplacou quase todas as suas músicas como sucesso nessa época, citando Lonely, Smacked, Don't Matter, Blame on Me e a minha favorita, I Wanna Fuck You, que ele inclusive cantou no Faustão ao vivo em uma apresentação em 2007. O mais, existe o curioso caso da rapper Eve, que fez um sucesso enorme aqui no país com sua música I Got What You Need, do álbum Scorpion, sendo que essa música estourou aparentemente apenas por aqui, ainda que a cantora tivesse uma carreira bem consolidada nos Estados Unidos. O Pânico na TV foi um programa humorístico que começou a ser exibido em 2003 na Rede TV, tendo seu fim na temporada 14, mais ou menos em 2017 na transmissão na Rede Bandeirantes, e foi um marco na vida de praticamente todo mundo que era mais ou menos adolescente nessa época, combinando um nonsense extremo com inspirações de diversos tipos de humor, tais como sketches e jackass, no sentido assim, utilizando-se de gravações externas e outros quadros. O programa fez um sucesso absurdo, até o seu declínio ali por volta de 2015, quando a produção tentou renovar o formato do humor, se adaptando a uma audiência nova que pegava muita coisa da internet. E acredite, antes dos memes surgirem na internet, eles surgiam no programa Pânico, destacando por exemplo a existência das sandálias da humildade, a dança do Siri e o Antônio Nunes, que era simplesmente bater na própria coxa enquanto dizia esse nome. É algo bem idiota se você for ver hoje. As temporadas iniciais do programa costumam ser bem nostálgicas para quem pegou essa época, visto que eles quase não tinham orçamento para suas produções e tudo tinha que ser bem rudimentar e criativo para passar graça, como o famoso quadro A Hora da Morte, protagonizado por dois atores vestidos de ceifeiro, sendo que um era anão, além de um terceiro personagem chamado de Homem Grito, que tinha como apelo simplesmente berrar perto de pessoas aleatórias que estivessem conversando ou estivessem distraídas. Relacionando até mesmo com o tópico anterior, temos a paródia feita pelos personagens Mendigo e Zé Fofinho, que cantavam a famosa música do Guaxinim, paródia da música da Eve, se utilizando do velho Gibberish para criar a nova letra no ritmo de rap. Algo que hoje em dia pode até parecer idiota, mas rever isso provoca um bom sentimento de quando o humor podia ser toscão e descompromissado, sem se preocupar com quase nada na sua composição.
Também come em cima dos caras estão aqui. Também cá de cima é da balota. Eu vou falar agora, carioca, é borroda. E também come em cima dos caras. A Level Up Games se consolidou no Brasil trazendo jogos online 100% localizados para o português, como parte de uma estratégia de expansão no mercado. Os principais sucessos que a empresa trouxe para o nosso país foram Ragnarok Online, o Perfect World e talvez o jogo que praticamente 99% do povo que curte videogame hoje e tinha uma certa idade na época jogou, o fodendo Grand Chase. E esse jogo é simplesmente perfeito, não tenho o que falar dele. Apostando no fato que a maioria do pessoal não tinha um hardware robusto para jogar as coisas do momento e que praticamente nada na época era localizado para o português, as experiências online apresentadas pela Level Up rendiam uma diversão absurda e foram um dos maiores fenômenos desse tipo do entretenimento que recebemos, gerando não só conteúdo paralelo aos jogos, mas memórias que são basicamente difíceis de explicar ao certo. Tem que ter jogado e vivido a época para saber. A experiência de se reunir com outras pessoas em um ambiente virtual, disputar partidas PVP ou simplesmente se ajudar em alguma missão difícil ou farm complicado de itens, fizeram desse período da Level Up algo extremamente impactante na história do país com jogos, que sempre sofreu com os altos preços e a falta de interesse estrangeiro em adaptar coisas para o público local, e a própria falta de interesse do público daqui de gastar com isso, visto que infelizmente na cultura brasileira, entretenimento é visto como descartável, e qualquer coisa que não seja gastar com comida e conta é desperdício. Infelizmente, sendo apenas uma distribuidora, a LUG ficava refém das políticas das desenvolvedoras, e conforme o mercado de jogos online globalmente enfraqueceu, mudou a maneira como a relação era tratada. O aumento da globalização facilitado por serviços como Steam, Epic e GOG praticamente eliminaram a necessidade de uma publisher. E apesar de Ragnarok e Perfect World ainda estarem disponíveis via Level Up, a empresa mudou bastante seu foco hoje em dia, atuando mais na venda de keys de jogos e códigos, diferente do seu foco anterior que era localizar títulos. Falando do Grand Chase, ele fechou inicialmente em 2015, retornando em 2021 via Steam, muito por conta da idolatria que o título tem no Brasil, verdade seja dita. Porém hoje é praticamente outro jogo, com muito conteúdo da versão de celular tendo sido incorporado na versão de PC, e ele não tem basicamente nenhum décimo da dificuldade que tinha no jogo original quando a gente jogava antigamente, embora ainda tenha uma base fiel de fãs e continua jogando e consumindo conteúdo sobre. Ok, agora chegou a hora de separar os meninos dos homens, pois precisamos falar de algo que muitos terão lembrança e outros não. Em uma época que smartphones e conteúdo adulto não eram presentes na vida das pessoas, a única maneira de ter acesso a isso era por meio de itens físicos, como fitas, DVDs e revistas, coisas que quase sempre precisavam ter o crivo de um adulto para o pessoal ter acesso. Início entre as famosas programações eróticas que alguns canais utilizavam em horários de pouca audiência e que a maioria do povo já estava dormindo, podendo citar a programação pós-meia-noite do esporte interativo e a dos canais Multishow e GNT, mas aqui com certeza mais causa impacto e é lembrada por muita gente é o bloco Cineband Privé, exibido pelo canal de mesmo nome entre os anos de 1995 a 2010, sendo que segundo a própria emissora, volta e meia, o bloco retorna em algumas exibições especiais. Dentro do Cineband Privé eram exibidos filmes do gênero softcore porn, que não contavam com cenas extremamente explícitas, mas aludiam a coisas como masturbação, estupro e outras técnicas mais criativas. Prova sendo que os filmes mais emblemáticos desse bloco são os da série Emanuele, que foi baseada numa novela francesa escrita em 1957 chamada The Joys of a Woman, que detalhava as fantasias eróticas de uma dona de casa entediada, sendo Emanuele o pseudônimo da escritora Mayara Rollet-Andrien, que causou muita polêmica, por incrível que parível, a mulher conseguiu casar polêmica com letras com sua escrita. Os filmes de Emanuele foram adaptados nos anos 70, sendo que a atriz mais famosa a interpretar a personagem foi a neerlandesa Sylvia Kristel, que participou de diversas produções fora os filmes softcore porn, mas carrega a marca negativa de ter sido rejeitada como Bond Girl por 4 filmes consecutivos do agente,
de Spy Who Loved Me em 1997 até Octopus em 1983. Sendo uma fumante convicta desde os 11 anos de idade, Cristel infelizmente faleceu em 2012 de câncer, tendo apenas 60 anos de idade. Outras atrizes chegaram a interpretar a mesma personagem, visto que diversas produções não oficiais foram feitas para aproveitar a fama do cenário como um todo. E eu acredito que hoje em dia é possível concordar que as produções de Emanuele servem bastante mais como caráter artístico e de interpretação de uma sociedade do que uma obra simples de pornografia.